Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputados, ao tempo em que, como já outros deputados fizeram, nós cumprimentamos e fazemos aqui, deputado Lemos, uma referência à luta do povo negro no nosso estado, no nosso país, no nosso continente, povo que teve as suas origens negadas e continuam sendo negadas. Desde 1550 foi escravizado. É bom lembrar que a primeira invasão europeia que aconteceu na América foi a invasão portuguesa, em 1500, pelo menos a conhecida formalmente. Em 1550 começa o tráfico negreiro, que movimenta toda a economia, e movimenta a economia inclusive da África. E isso acontece até 1888, com alguns milhões de negros trazidos para o Brasil, de negras trazidos para o Brasil, de escravizados. E quando havia a possibilidade, até pelo medo da Revolução Haitiana, que se consignasse algo parecido no Brasil, você começa a ter tímidas iniciativas, como é a iniciativa da Lei das Terras. Primeiro porque os negros poderiam, depois de sexagenários, ser soltos, com 60 anos, professor Tercílio, ou do ventre livre, as mães tinham seus filhos que não seriam escravos, mas aí em 1850 você cria a Lei das Terras, ou seja, você não prende o escravo, mas você prende a terra, e só poderia ter terra quem registrasse a terra. Como o negro não tinha como registrar a terra, ficava na terra sem registro e o patrão continuava sendo o mesmo. Após 1888, todos sabem o que aconteceu. Você abre a porteira, joga todos aqueles que eram seus escravos para fora e vire-se. E isso vem acontecendo no Brasil até hoje. E é lamentável que numa homenagem feita ontem na Câmara Federal à luta de todos os negros, negras e brancos e brancas, que são contra qualquer tipo de discriminação, um deputado simplesmente resolva quebrar um painel que estava na Câmara Federal e a sua justificativa é pior do que o seu ato, porque justifica dizendo que a maioria dos que morrem em confronto, inclusive, com a polícia, são negros de periferia porque tem mais negros bandidos. Como se isso fosse uma justificativa para aquilo que o nosso país vem ao longo de décadas negando. Eu creio que aqui a história seria longa, longa e sempre cheia de situações que um dia talvez nós possamos fazer um debate muito mais claro, fraterno e honesto e nos envergonharão. Eu lembro muito do que é a Revolução Farroupilha, os lanceiros negros e o que acontece, deputados, com os lanceiros negros que foram base da Revolução Farroupilha, que sustentaram a Revolução Farroupilha e que, para fazer um grande acordo, os estanceiros brancos fizeram um acordo com o governo federal e deixaram que todos aqueles negros que haviam lutado, mas que seriam colocados como negros livres, pudessem ser mortos. Então, acho que nós temos que lembrar não só o dia 20 de novembro, como faz São Paulo, com um feriado para que seja comemorado o dia de Zumbi, mas todos nós que temos referência na democracia e na liberdade podemos fazer esta referência. E hoje, senhor presidente, eu também quero fazer aqui, obviamente não poderia ser diferente, uma situação, quero fazer aqui um relato de uma situação que aconteceu na CCJ, falei ao vice-líder do governo que nós não tínhamos ainda acesso ao estudo ou ao impacto atuarial financeiro do projeto da PEC que prevê a reforma da Previdência. A reforma da Previdência que se tem similaridade com aquilo que é nacional, ontem o Senado aprovou a PEC paralela, tem algumas situações que nós precisamos ter conhecimento. Falamos há pouco com a assessoria aqui da Casa, ainda, deputado Hussenbach, não está anexado o estudo atuarial. O estudo atuarial que já deveria estar anexado, não está. Nos informaram que ele será anexado. Não sei se até o final da tarde, não sei se
amanhã, mas será anexado. De qualquer forma, não está. E é preciso que todos tenham conhecimento desse estudo, até para aqueles que têm interesse e podem se dedicar ao assunto, que possam fazê-lo com todos os dados. A segunda situação é que hoje nós fizemos uma ponderação ao líder do governo, que o estudo atuarial que foi feito e que apontou o déficit na Previdência, e que alguns aqui ontem, deputado Evandro já havia se referido, deputado Evandro, professor Tercílio também, até porque são servidores públicos, mas nós estamos perguntando se o déficit atuarial inclui os 22 mil servidores da segurança pública. Porque se inclui, obviamente que nós temos uma distorção. Não há como não ter uma distorção, porque nós estamos falando do fundo militar, que não tem, quando criado pelo governador Carlos Alberto, não tinha nenhum tipo de aporte de recursos. Foi um fundo que desde o início era deficitário, nós sabíamos disso, foi dito isso aqui. Se ele entra no cálculo, é preciso que se pondere que ele entra no cálculo para efeito de déficit, mas ele não entra no cálculo, e nem poderia ser diferente pela lei, para efeito de recebimento de recursos, porque os militares terão um tratamento diferenciado. Ainda, deputado Tiago, como Vossa Excelência colocou, que sejam 22 mil, ou 20 mil, 30 mil, mais ou menos esse número, há, obviamente, uma distorção. De quanto, nós não sabemos. Hoje, nós sabemos que são cerca de 200 mil servidores, 150 mil, 200 mil servidores da ativa, que inclui os militares. Então, é preciso que nesse estudo, eu espero que esteja hoje, até o final da tarde, colocado no nosso site, para que nós possamos acessá-lo e, a partir daí, possamos fazer o debate já na segunda-feira, quando será a comissão, que eu acredito que os partidos irão indicar 4 membros hoje, um 5º membro, por nós termos 5 partidos com 4 deputados, partidos ou blocos com 4 deputados, um 5º membro deverá vir de um sorteio. Não sei se o presidente irá fazê-lo no dia de amanhã, na segunda-feira, mas de um sorteio entre todos esses partidos e blocos que terão a indicação do 5º membro. A partir dali, é claro, né, nós já falamos isso e há entendimento, nós temos 3 sessões, segunda, terça e quarta da semana que vem, para recebimento de emendas e, posteriormente, o período de 1 a 10 sessões para que a comissão se manifeste, dando o seu parecer sobre as emendas, e acatando ou não as emendas. Feito isso, publicado esse processo, publicada a PEC com ou sem as emendas, publicada a PEC, vem para plenário para que nós tenhamos a votação, 33 votos para poder ser aprovada, e posteriormente o intervalo de 5 sessões ordinárias. 5 sessões ordinárias para que, nesse interstício de 5 sessões ordinárias, possa ser feito todo o processo de discussão da própria PEC e aí a segunda votação. Eu acho que é esse o roteiro que todos nós sabemos que deverá acontecer. Eu não creio, isso eu falei hoje, senhor presidente, que a PEC por si só resolva o problema do déficit, porque nós vamos continuar tendo, professor Tercílio, se está aí o fundo militar, vamos continuar tendo um déficit, ele vai continuar existindo, hoje é de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, é um fundo relativamente novo, tem pouco mais de 4 anos, mas tem 1 bilhão e 700 milhões de déficit, o fundo financeiro, cerca de 3 bilhões de déficit, e o fundo previdenciário é superavitário. E por que o fundo financeiro, deputado Lemos, que sempre faz esse debate, por que o fundo financeiro também tem déficit? E aqui é preciso lembrar para que não seja penalizado sempre como tem sido o servidor público. O fundo financeiro tem déficit, entre outras coisas, porque o governo não recolheu a sua parte. E, inclusive, não recolheu dos aposentados quando a lei determinava que o fizesse. O governo Richa não recolheu, o governo Ler não recolheu, o governo Requião não recolheu dos aposentados, porque havia um entendimento que não deveria fazê-lo, mas a verdade é que hoje nós temos um enorme... Deputado Tadeu, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Um enorme de um déficit que precisa ser coberto, mas que se
prevalecer essa proposta da forma como está, sem aporte do Estado, sem aportes novos, sem valores diferenciados, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, aqueles deputados que estiverem aqui vão estar novamente discutindo a Previdência. E aí, senhor deputados, fala-se muito que há recursos muito altos do servidor público. Há recursos altos de qual servidor público? De qual? Do professor que ganha R$5.000, R$6.000? Da enfermeira que trabalha lá no meio de ações absolutamente penosas que ganha R$4.000? Daquela pessoa que faz atendimento no IAP, em outros órgãos que não ganha nada? Não. Fala-se de 1.000, 2.000, 3.000 servidores, entre mais de 200.000, que são privilegiados. E eu quero voltar a esse tema segunda-feira. O servidor público, nesse processo, é a principal vítima. E é ele que vai... Para concluir, deputado. É ele que vai carregar nas costas as inconsequências e incompetências de todos os governos. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.